com nomes de animais. Nome de animais. E teve mais que 11. A gente conseguiria fazer uns 3, 4 times brincando aí. Tem muito jogador com nome de animal no futebol brasileiro. Se você acha que não existe, existe sim. A produção vai colocar na tela agora para você dar uma olhadinha aí na escalação aí, ó. No gol, você já sabe que o primeiro é o Emerson Leão. Emerson Leão. Goleiro da seleção brasileira e ídolo do Palmeiras. Ídolo do Palmeiras, passou pelo Corinthians também, jogou no Grêmio, ele rodou bastante times aí, até como técnico também, né? Passou pelo Santos, Sport, Palmeiras. Hoje não tá treinando, tá meio paradão ali, mas era um baita goleiro, né? E aí a gente vai para a lateral direita, nós temos o Coelho, jogador do Corinthians ali 2005, campeão brasileiro. Hoje é técnico do Corinthians ali das categorias de base, então é um cara que continuou aí no mundo do futebol e foi um bom lateral direito. Ele pegava bem na bola, era um bom batedor de faltas, bolas paradas, escanteios eram sempre com o Coelho, pegava direitinho na bola, não era nenhum craque, mas era um bom jogador sim, compunha bem o elenco. Aí na zaga a gente tem o Elie Sabiá. Elie Sabiá não foi um grande jogador, mas tem que estar na lista, não achamos muitos zagueiros aí com nomes de animais, então Elie Sabiá está na lista. Que rodou aí pelo interior de São Paulo, né? Sim, meias e atacantes tem bastante, agora zagueiros são poucos mesmo. E o Elie Sabiá, ele jogou no Santos também, né? Jogou no Santos. Teve uma passagem, apesar de não ter uma carreira brilhante, teve uma passagem por um grande clube, que é o Santos. E outro jogador que jogou no Santos é Chico Formiga. Esse daí, lá atrás, lá quando o Pelé começou a jogar ainda, ele era zagueiro do Santos, mais de 400 jogos pelo time. Então é um ídolo santista e tá aí, ali o nome de Formiga, não o nome de um zagueiro, mas estava lá e fez história no Santos. Mas dizem que ele botava respeito, mesmo sendo Formiga, né? Ele era um bom jogador aí, como você falou, faz um bom tempo aí, mas ele é lembrado até hoje pelos torcedores santistas mais antigos, ele é um ídolo do Santos, sim. Outro jogador que rodou aí pelo Brasil todo é o nosso lateral esquerdo, Marcelo Cordeiro, também esteve em vários times do futebol brasileiro e também está na nossa lista. Jogou Botafogo, Atlético Paranaense, tem uma carreira extensa aí, o Marcelo Cordeiro. Ele teve uma fase muito boa, acho que foi 2010 mais ou menos, ele era um bom lateral esquerdo. Um dos mais famosos. Jogou no Inter também, Jogou. Marcelo Cordeiro. Ele teve uma fase muito boa, Marcelo Cordeiro. Acho que é o único Cordeiro, não lembro de outro jogador Cordeiro, não. E aí a gente vai para o nosso meio campo, para o ataque, que tava mais recheado para escolher. Tem grandes jogadores, começando ali pela nossa dupla de volante. Alexandre Galo, jogou muito tempo no Santos também, é técnico. E Falcão, um dos maiores ídolos, talvez o maior ídolo da história do Internacional. O Alexandre Galo jogou no Corinthians, jogou no Santos, foi técnico também, passou por Atlético Mineiro, era um volante de boa qualidade. Ele jogou no Corinthians mais no final da carreira ali, mas ainda dava aquele toque de experiência, um bom jogador. E o Falcão é ídolo do Inter, ídolo da Roma, é o rei de Roma. A torcida da Roma idolatra o Falcão, acho que ele só fica atrás do Totti ali, mas brasileiros ali idolatrados pelos romanistas, Falcão, Aldair, Cafu, mas o Falcão acho que é o maior deles. Ele era claro, muito bom. Um grande jogador da seleção brasileira. Sim. Infelizmente não ganhou a Copa do Mundo, mas esteve em uma das melhores seleções brasileiras da história. E aí a gente fechando o meio campo, quem a gente tem no meio campo? Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso começou muito bem, teve ali um ar de craque ali quando começou no Santos, junto com o Neymar. Muitos diziam que era melhor do que o Neymar, mas infelizmente Seedorf já tinha avisado que ele não ia dar certo na Europa. Verdade, pela falta de... O Seedorf falou que foi pela falta de mobilidade dele, não era um jogador de preencher muitos espaços, né? Mas ele surgiu muito bem mesmo. Eu achava ele melhor que o Neymar. Ele era um cara mais clássico, eu gosto de jogador técnico assim, mas infelizmente não sei se ele não levou tão a sério, teve problemas de lesões também, acabou prejudicando um pouco a carreira dele, mas tem que estar aí nessa lista aí, porque ele foi um muito bom jogador. E aí a gente vai para o nosso trio de ataque, começando com Alexandre Pato, saindo de Ganso para Pato, de Prato para Ganso. Pato que é jogador do São Paulo, também foi muito cedo, jogou no Milan, saiu do Internacional, que é a camisa do Milan aqui, ó. Saiu do Milan, saiu do Internacional cedo, fez aquele Mundial pelo Inter, foi pro Milan, jogou bem no Milan, mas aí depois alternou bons momentos ruins, foi pra China, mas fica na história como um jogador que poderia ser mais do que está sendo. Ele foi acho que um pouco ganso também, né? Não levou acho que a carreira tão a sério como deveria, mas teve uma passagem importante no Milan. Acabou até namorando a filha do Berlusconi lá ali. Hoje em dia acho que ele é até mais famoso pelas namoradas que ele tem do que pela bola que ele apresenta, os gols que ele faz, né? Mas a torcida do São Paulo ainda gosta dele e tem crédito ainda.
Aí no meio campo, não, na ponta esquerda, a gente tem Donizete Pantera, jogador do Vasco. Jogou muito tempo no Vasco. Por que Donizete Pantera? Porque ele comemorava o gol como se fosse uma pantera. Eu lembro de uma reportagem que dizia que ele tinha uma em casa. Tinha uma pantera? Ele tinha uma de verdade em casa, mas os gastos foram muito grandes, ele teve que dispensar a pantera. Comemorava o gol igual o Felipe Melo faz o pitbull dele, e a pantera dele era igual. A pantera e o pitbull são iguais aí, mas era um bom jogador. Teve uma fase importante no Vasco também, aquele belo time do Vasco, tinha Ramon, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, depois Romário voltou. Era um timaço. O Vasco, o Donizete Pantera era bom jogador. Passou pela seleção também. E de centroavante, um dos maiores jogadores das categorias de base do futebol brasileiro, Lulinha, artilheiro, fez gol a rodo na categoria de base, mas quando virou profissional não conseguiu trazer isso pro campo mesmo, né? Saiu ali do Corinthians, rodou aí por vários lugares no Brasil, fora do Brasil, mas nunca conseguiu fazer do que ele se esperava. O que não dá pra entender direito, né? Porque se o cara é um destaque assim tão grande na categoria de base, depois acabaram conseguindo vingar, mas a gente tem história de outros jogadores também. Teve o argentino Trípode no Santos, que também foi assim. Acho que até hoje ele é o maior artilheiro do Boca, da base do Boca, e não vingou tanto. O Lulinha é desse mesmo estilo aí. Um jogador muito bom nas categorias de base, mas o profissional ficou devendo. E de técnico, Lula, que foi um dos maiores técnicos da história do Santos, talvez o maior técnico da história do Santos. Ele comandou aquele time de Pelé e companhia na final da década de 50, no começo da década de 60, que ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Paulista, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores. Então não teria outro técnico para estar nessa lista. Timinho meia boca também, né? Timinho meia boca. Ele tinha um bom time. Ele tinha um bom time para comandar. E tem bastante gente do Santos aí, a gente viu, né? O Santos gosta de ter nomes de animais em jogadores e técnicos também. E teve outros jogadores. Tinha o Cláudio Pitbull. Regis Pitbull. Tem outros jogadores. Ademar Pantera. Max Pardalzinho. Tem vários Palmeiras jogadores. também gosta. Max Pardalzinho e Jorge Preá. Jorge Preá era um outro atacante. Então, vários jogadores aí. Essa foi a nossa lista. A gente montou os 11 jogadores com o nome de animais. E se faltou alguém, você comenta aí, fala aí o jogador que você queria que estivesse na lista.